Você já se perguntou o que aconteceria se o ser mais forte do universo desse um soco em você? Esse ser, simples, careca e imbatível, é Saitama, o protagonista de One Punch Man. Mas ele não é apenas um personagem engraçado. Sua força absurda nos faz questionar os limites da ciência e do poder humano. Neste vídeo, vamos explorar o que está por trás de seus socos devastadores e entender se o planeta Terra, ou mesmo o universo, poderia resistir a tamanha força. Antes disso, porém, vamos dar um passo atrás e conhecer melhor como Saitama chegou a esse nível de poder. Saitama não nasceu forte. Há apenas 3 anos, ele era uma pessoa comum, como eu ou você. Sua história começa de forma humilde, com uma vida normal, cheia de pequenos desafios e preocupações cotidianas, até que tudo mudou. O encontro com um monstro caranguejo gigante marcou o início de sua transformação. Naquele momento, ele decidiu que se tornaria um herói. A jornada de Saitama foi construída sobre um treinamento aparentemente simples, mas realizado com uma disciplina incomparável. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 quilômetros de corrida todos os dias, sem exceção. A ciência nos diz que treinos assim, embora exijam muito, podem fortalecer o corpo e aumentar a resistência. Mas o que aconteceu com Saitama foi algo sem precedentes. Sua força cresceu tanto que ele quebrou os limites humanos. Essa transformação teve consequências não apenas em seu corpo, mas também em sua vida. A cada dia mais forte, ele se tornou invencível, derrotando inimigos com um único soco. Mas com isso, veio o tédio. A emoção de lutar desapareceu. Ser invencível revelou um vazio que ele nunca esperava encontrar. Agora que entendemos como Saitama alcançou esse poder incrível, vamos olhar mais de perto o que ele é capaz de fazer e como sua força desafia até mesmo as leis da física. Quando falamos do poder de Saitama, não estamos exagerando. Sua força desafia a lógica e as escalas de medição que conhecemos. Um simples soco dele foi capaz de destruir uma montanha. Para entender o que isso significa, imagine que, para pulverizar uma montanha de granito com 1 quilômetro cúbico de volume, seria necessária uma energia equivalente a 4,2 vezes 10 elevado a 15 joules, ou cerca de 1 megaton de TNT. Mas isso é apenas o começo. Em outra ocasião, Saitama dividiu as nuvens do planeta inteiro com um único golpe. O deslocamento das massas de ar envolvidas nesse feito exigiria uma energia impressionante de cerca de 1 por 10 elevado a 18 joules, equivalente a 240 megatons de TNT. É difícil até mesmo visualizar tamanha energia, mas para Saitama, isso não passou de um gesto trivial. E então, ao momento em que Saitama espirra e destrói parte de Júpiter. Para remover a crosta de Io, uma das luas do planeta, ele teria gerado algo próximo de 2,4 vezes 10 elevado a 26 joules, ou 57 bilhões de megatons. Isso não é apenas força, é um nível de energia comparável ao de uma estrela. Se esses números parecem surreais, espere até vermos o que acontece quando toda essa força é direcionada a algo tão frágil quanto um ser humano comum. Agora imagine que toda a força absurda de Saitama seja canalizada em um soco contra uma pessoa comum. Com base em sua capacidade de levantar 100 mil toneladas, algo como um porta-aviões, podemos estimar que um golpe fraco de Saitama liberaria cerca de 882 milhões de joules, ou 2 megatoneladas de TNT. O corpo humano, obviamente, não foi projetado para resistir a isso. Ossos podem suportar até 170 megapascais antes de se quebrarem. Mas o impacto de Saitama geraria pressões milhares de vezes superiores. O resultado, a pessoa seria vaporizada instantaneamente, sem deixar rastros. E o dano não pararia por aí. A explosão gerada pelo soco devastaria tudo ao redor em um raio de vários quilômetros. Prédios seriam pulverizados, ruas desapareceriam e o impacto levantaria tanta poeira que o céu poderia escurecer por dias. Seria como detonar uma bomba nuclear, mas com as mãos nuas. Apesar disso, Saitama não é um destruidor. Ele é um herói que carrega esse poder inimaginável com responsabilidade, o que nos leva a um ponto ainda mais intrigante: como ele chegou a esse nível e por que suas habilidades desafiam todas as leis da ciência.
E aí, está gostando do vídeo? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades e Ciência, Universo Nerd. O poder de Saitama não faz sentido dentro das regras que conhecemos. Seu corpo opera em um nível que desafia os limites biológicos e físicos. O Dr. Genos, um personagem da série, explica que todos os seres vivos têm algo chamado limitador biológico. Esse limitador seria como um mecanismo que impede nossos corpos de ficarem fortes ou rápidos demais, evitando colapsos físicos. A ciência oferece uma base para essa ideia. Por exemplo, a miostatina, uma proteína que regula o crescimento muscular, limita naturalmente nossa força. No entanto, Saitama parece ter superado completamente essas barreiras. Mais impressionante ainda é sua capacidade de produzir energia. Os feitos de Saitama sugerem que seu corpo pode gerar a mesma energia que uma estrela pequena, como o Sol, que libera cerca de 3,8 vezes 10 ao quadrado e 26 watts por segundo. E mesmo com toda essa produção de energia, ele não demonstra sinais de desgaste ou cansaço. Ele é um paradoxo vivo, um ser que desafia todas as explicações científicas, mas apesar de sua força inimaginável, Saitama ainda busca algo além. E isso é o que torna sua história tão fascinante. One Punch Man não é apenas uma história sobre um herói invencível, é uma reflexão sobre o significado da vida e os desafios que realmente nos motivam. Para Saitama, o poder absoluto trouxe um vazio. Sem desafios, ele perdeu o entusiasmo. Isso nos leva a pensar que a verdadeira força não está apenas em nossas habilidades, mas no que escolhemos fazer com elas. São nossas conexões, nossos desafios e nosso propósito que dão sentido à nossa existência. Saitama, mesmo com sua força descomunal, nos lembra que o poder, por si só, nunca será suficiente para nos fazer felizes. O que realmente importa é como vivemos e nos conectamos com os outros. Afinal, a maior força está em encontrar propósito e significado, não apenas em vencer com um soco,